E a nossa entrevista de hoje é com a pediatra Márcia Figueiredo. Doutora, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran, obrigada pela oportunidade. Então, doutora, nós tivemos temperaturas muito baixas essa semana, o inverno definitivamente chegou, né, esse ano para nós. E os pais ficam muito preocupados, né, com doenças respiratórias e enfim, né, com as crianças. Quais são as doenças que têm aparecido, né, com mais frequência neste inverno lá para você? Certo. Bom, nós temos tido muitos casos em crianças abaixo de 2 anos, de doenças respiratórias do tipo resfriado comum, que sempre é frequente, que é aquele caso mais leve, que a criança vai ter coriza, vai ter pouca tosse, uma tossinha seca, espirros, às vezes vai ter uma febre baixa ou não tem febre. Isso é muito comum, que é o resfriado comum. E o que nos preocupa mais, que é a bronquiolite nas crianças abaixo de 2 anos, que é a faixa etária mais acometida por bronquiolite. Na nossa região, na região sul, nessa época de outono, inverno, e depois lá na outubro, novembro, a gente tem maior circulação do vírus sincicial respiratório, que é o principal responsável pela bronquiolite, embora outros vírus possam desencadeá-la. A bronquiolite sempre é a nossa preocupação maior, porque ela atinge o bronquíolo, ela atinge o brônquio mais fininho, né, do bebê, e causa um desconforto respiratório maior, ela maior causa de internações, de complicações. E durante a pandemia, nós não tivemos praticamente o aparecimento do vírus sincicial respiratório. Os casos de bronquiolite tinham meio que desaparecido. E a gente atribui isso realmente ao fato da pouca circulação dele, porque as pessoas estavam reclusas. Então, predominava o SARS-CoV, o vírus da Covid, e a bronquiolite desapareceu. No ano seguinte, quando a vida foi voltando ao normal, as escolinhas voltaram a ser frequentadas, as pessoas voltaram a circular, nós tivemos uma grande quantidade de casos de bronquiolite, mas essa sempre foi a nossa realidade no Sul e continua dessa forma. Então, temos tido as crianças com bronquiolite, influenza, os vírus gripais, né, principalmente o A, mais do que influenza B, tem aparecido bastante, tanto em adultos como em crianças. E nós temos as vacinas anualmente, elas são feitas. Um pouco dessa elevação de casos se dá, acredito, pela baixa cobertura vacinal que nós estamos tendo desde a pandemia também. Porque para bronquiolite também nós temos vacinas já, né? Para a bronquiolite, a vacina que existe aplicada no bebê, que é a Palivizumab, é uma vacina destinada no SUS apenas para prematuros abaixo, ali, os prematuros de até 28 semanas, né? Abaixo das 29 semanas são as crianças que têm direito a fazer a vacina pelo SUS, assim como as crianças que têm cardiopatia congênita, doença de coração congênita, elas podem fazer em qualquer idade, até os 2 aninhos de vida, elas têm direito de fazer pelo SUS, e as crianças que têm alteração pulmonar, que chama displasia broncopulmonar. Tá? E prematuros. Então, esses são os que recebem pelo SUS a Palivizumab. Ela é uma vacina de alto custo, uma vacina em torno de R$8.000, então é difícil mesmo o acesso. Mas para esse ano nós temos uma inovação, ainda não temos na nossa região, que é a vacina da Pfizer. Também teve uma vacina da Glaxo, mas é uma vacina que foi destinada para idosos, que também são suscetíveis ao vírus sincicial respiratório. A da Pfizer é para gestantes e idosos. Então, todas as gestantes poderiam receber a vacina para imunizar o seu bebê de forma passiva. A gente chama de imunidade passiva porque vai passar da mãe para o bebê. Tá? Então, aí ainda não começou a ser aplicado pelo SUS, ainda não veio. Isso foi em abril, que foi a Anvisa registrou, liberou. Na nossa região ainda não está acontecendo. Tá? Mas é um diferencial e a gente vai sentir a repercussão disso daqui para frente, eu acredito, porque vai diminuir bastante os casos. Ela pode conferir uma proteção de até 80%, ou dos casos graves, das internações. Tá? E aproveitando, já que eu trabalho com amamentação, meu foco principal de trabalho é a amamentação, essa questão do leite materno também
dá uma proteção para a bronquiolite e outros vírus, né? Para o vírus sincicial respiratório, mas outros vírus também. A gente sabe que as crianças amamentadas exclusivamente no peito, elas têm até 70% menos chances de doenças respiratórias ou de doença respiratória grave no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, se estender a amamentação. Então, o leite materno é chamado também de imunizante natural, né? Ou a primeira vacina da criança, porque protege contra muitas doenças, né? Então, é muito importante. Além da bronquiolite, além dos influenzas, nós temos também alguns casos de Covid, mas a gente percebeu este inverno uma redução em relação a essas outras doenças. As gripes, por exemplo, estão, pelo menos nos últimos meses ou nas últimas semanas, estão prevalecendo. O ano passado não foi assim, a gente teve bastante caso de Covid ainda, inclusive em crianças, e até a questão de vacinação para a Covid acima de 6 meses, que foi então introduzido no calendário vacinal do SUS, é justamente em função disso. Os casos que nós tivemos de gravidade no país, com internação, ou que levaram ao que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, né, que qualquer dos vírus pode causar, mas o ano passado predominou o SARS-CoV em crianças, tá, nos casos que aconteceram. Então, daí a importância da vacinação para a Covid também para as crianças acima de 6 meses. E temos tido, como em outros invernos, né, a coqueluche, ela sempre aparece. Também temos vacina há muito tempo, né? A vacina dos 2 meses, 4 meses, 6 meses é a vacina que inclui a coqueluche. Mas ainda assim pode acontecer, nós sabemos que a cobertura vacinal, ela vai dar uma boa proteção, ela também vai proteger contra casos graves, mas ainda assim às vezes a pessoa pode pegar a doença. Mas houve uma baixa de cobertura vacinal a nível nacional, acredito que pela toda a questão da pandemia, da polarização, da relação com as vacinas, dos receios, e aí as nossas coberturas a nível nacional baixaram em todos os aspectos. É importante ressaltar que essas outras doenças é muito importante a vacina. Sim, né? Então são doenças que já vinham sendo, já tinham uma cobertura vacinal bastante elevada há muitos anos e baixa do número de casos, mas a coqueluche, como eu disse, sempre aparece, mas a gente tem uma alta, a gente teve uma elevação em função provavelmente da baixa cobertura vacinal. O sarampo nós tínhamos erradicado, o sarampo é uma doença exantemática, que a gente fala, né, com manchinhas na pele, mas das doenças exantemáticas, ela é a que acomete também o trato respiratório, ela também traz alteração respiratória. E o Brasil tinha erradicado o sarampo em 2016, recebeu até uma certificação, né, mundial, e a gente voltou a ter surtos, em 2018, 2019, teve situações de cruzeiros, de navios que tiveram surtos, e continuamos agora, o sarampo ainda presente em alguns casos. Nós tivemos mais casos suspeitos do que confirmados, foram investigados vários casos no nosso estado. A maioria foi descartado que fosse sarampo. Eu não sei se chegou a confirmar, não me recordo agora exatamente, em torno de... Eu acho que tem 70 e poucos casos em investigação, se não estou enganada. Tá? Mas também é uma vacina que também reduziu a cobertura, as pessoas também estão deixando de ir no posto fazer a vacina. Então, isso tudo precisa ser retomado, porque a vacina é a prevenção mais importante que nós temos, né, para as doenças respiratórias. Então, doutora, muito obrigada por essas informações e parabéns lá pelo seu trabalho. Certo, obrigada, Fran. Novamente agradeço a oportunidade. E lembrando, então, para finalizar, os cuidados de prevenção, né, de evitarmos lugares fechados. Se alguém estiver doente, pode ter até o que a gente chama de etiqueta respiratória e use máscara para não transmitir para as outras pessoas, independente do vírus que for. É sempre importante, acho que a pandemia trouxe um pouco essa experiência para a gente de também levar em consideração as outras pessoas. A gente vai para o trabalho, a gente pode usar uma máscara se está doente, sempre é uma forma já adotada por outros países e que a gente pode seguir o exemplo e continuar usando em situações necessárias. Sim, então tá. Muito obrigada. Obrigada também. E o Gramado Notícias volta amanhã pelo YouTube da Gramado TV, canal 6 da Claro para Gramado e Canela, pela RBT TV, a Dilnet TV e Unifique TV. Até lá! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.